Olá, alunos e alunas de Biologia. Eu sou o professor Gustavo Wildes e a gente vai aprender em 5 minutos sobre meiose. Vamos lá. A meiose é um tipo de divisão celular onde uma célula vai dar origem a outras com metade do número de cromossomos, ou seja, células haploides. Isso acontece quando o organismo quer produzir gametas, por exemplo, espermatozoides, óvulos, células reprodutivas, ou em alguns poucos exemplos, na formação de indivíduos inteiros. Um exemplo é o zangão, que ele é formado a partir de um óvulo não fertilizado da abelha rainha. E aí qualquer célula do corpo dele é haploide. Alguns fungos e protozoários também têm algumas fases de vida que são haploides, né? Mas na maioria vai ter a ver com reprodução. Após a meiose de uma célula, vão se formar 4 células filhas, haploides, com metade do número de cromossomos, diferentes umas das outras e também diferente da célula mãe do ponto de vista genético. Temos aqui uma célula se preparando para entrar na meiose 1. Esse período de preparação é chamado de intérfase e nele o DNA é inteiramente duplicado. E o que a gente chama aqui de cromatina, que é o DNA junto com proteínas, se transforma em cromossomos, porque a gente consegue ver, contar a quantidade de cromossomos porque eles estão mais condensados. Temos uma célula diploide aqui com 6 cromossomos, 3 de origem paterna, 3 de origem materna e ambos duplicados, ou seja, em formato de um X, mostrando aqui que são duas cromátides irmãs unidas num ponto central, que é o centrômero. Entra-se então na meiose 1, e a prófase 1 é a primeira etapa da meiose. Ela é a mais importante porque nela os pares de cromossomos homólogos se unem intimamente uns aos outros e trocam genes entre si, num processo importantíssimo chamado de crossing over, ou permuta, que significa troca. Essa prófase 1 aqui é tão importante que eu vou fazer um vídeo só sobre ela, contendo as 5 subfases dela e explicando mais detalhadamente. Reparem que o núcleo também já desapareceu e os centríolos estão migrando para os polos da célula. Na metáfase 1, os centríolos já lançaram suas fibras nos cromossomos homólogos que estão alinhados no centro da célula. Na anáfase 1, os centríolos puxam suas fibras em amarelinho aqui e arrastam consigo metade dos cromossomos para cada polo da célula. Reparem que devido ao crossing over, a permuta, não existe mais cromossomo puro. Os azuis têm pedaços vermelhos e vice-versa. Começa-se a telófase 1, onde os núcleos começam a querer se reformular aqui, se reintegrar, mas dessa vez vão formar 2 núcleos, cada um com metade do número de cromossomos, e ainda duplicados. Após a citocinese, a célula se divide em 2, cada célula filha com metade do número de cromossomos duplicados. Cada célula filha agora vai entrar na meiose 2. Vão se repetir as mesmas fases da meiose 1, porém com o número 2 na frente. De maneira bem mais simples, cada célula agora entra na prófase 2, o núcleo desaparece, os centríolos migram para os polos da célula, entra na metáfase 2, onde eles ficam alinhados, os cromossomos estão alinhados no centro da célula e ainda duplicados. A anáfase 2 é marcada pelo encurtamento do centríolo, das fibras do centríolo, puxando metade de cada cromossomo para os polos da célula, e aí, como só tem um cromossomo laçado e puxado de ambos os lados, ele se parte ao meio. Cada cromátide irmã agora vai parar num polo da célula. A telófase 2, a célula começa a entrar em citocinese, os núcleos começam a se refazer, e após isso temos a formação de células filhas, cada uma com 3 cromossomos simples e diferentes entre si e também diferentes da célula mãe. Tudo graças ao crossing over, que fez aí essa mistura genética. Assim que se formam, por exemplo, de cada célula que entra em meiose, 4 espermatozoides.
e explica por que às vezes o mesmo casal tem diversos filhos aí, diferentes uns dos outros. Se você gostou do vídeo, se achou útil ou interessante, clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Obrigado e até a próxima!